Salve, salve, eminentes irmãos e audiência querida! Nós estamos começando aqui um programa especial, um podcast chamado Podclave. Sejam bem-vindos ao podcast do Supremo Conclave do Rito Brasileiro. Hoje nós viemos trazer uma pequena alteração, mudanças, para o desenvolvimento, para a evolução desse programa. Primeiro, agradecer ao nosso irmão Vicente, que veio tocando o programa desde então. Ele está em outro país, fazendo uma outra atividade, não pode dar continuidade, e a gente está aqui para abraçar esse propósito e dar continuidade a esse projeto tão importante. Agradecer também ao nosso irmão Dourado, que fazia o acompanhamento junto com o nosso irmão Vicenzo, e também, evidentemente, ao nosso grande regente, ao nosso grande primaz, desse convite aí que a gente recebe. E esse que vos fala é Flávio Guedes, eu sou assessor de comunicação e promoção dessa casa do Supremo Conclave. Então, Misael, coloca aí para a turma ver qual é o propósito desse novo programa nosso. Promover a cultura maçônica de forma democrática e plural, por meio de diálogos intergeracionais e conteúdos inovadores que inspirem e integrem os irmãos, fortalecendo a história e a relevância do rito brasileiro em todas as dimensões. E antes da gente começar, tá vendo aqui, no rodapé, as nossas redes sociais. Acesse aí, curta, comente, participe, engaje. É muito importante que você esteja junto com a gente e, além disso, dê sugestões do que a gente pode falar, do que a gente pode trazer. Como a gente disse, é um produto seu, é um produto do rito brasileiro, é um produto nosso. E no episódio de hoje nós estamos aqui com os irmãos Tiago Pires e João Dias. Tiago é membro da loja Henrique Valadares, no Palácio Maçônico do Lavradio, grau 25, presidente artesato eleito do nosso ilustre e sublime capítulo Grão-Mestre Cláudio Moreira de Souza, 2025-2026, e também membro do nosso grande conselho Kadosh Filosófico, Mário Bering. Tudo bem, meu irmão? Salve a todos, tudo muito bom. Maravilha. Excelente. Seja bem-vindo. João Dias é o nosso sereníssimo grande procurador do Supremo Conclave do Rito Brasileiro, secretário estadual de orientação ritualística do GOB e membro da loja União Ordem em Progresso 1229 no Oriente de Campo Grande. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Flávio. Como é que vamos a todos? E para esse retorno do Podclave, nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre a maçonaria e a sociedade, o papel do maçom na comunidade, trazendo esses irmãos incríveis e valorosos aqui para a gente bater um papo a respeito desse tema. Tiago, a gente percebe que a maçonaria ela sempre foi uma influenciadora, dentro da sociedade, de uma maneira talvez mais velada, mais secreta, mas sempre deixando a sua marca ali, o seu registro. Qual é a marca da maçonaria nesse apoio ao desenvolvimento de uma sociedade? O desenvolvimento social da maçonaria, eu entendo, irmão Flávio, que até tendo a ver com a nossa vida, foi ter trazido os jovens, em primeiro lugar, para a sua base, assim como a Ordem de Molay, assim como a Ordem Internacional das Filhas de Jó, hoje trazendo até crianças para a távola e ali estruturando homens e mulheres para o futuro. E, em alguns casos, homens e mulheres que venham até junto, transformarem a sociedade, se transformando numa família, como é o meu caso. Sim. Eu conheci minha esposa Fernanda, que foi do Betel Luz Universo, a época demolido, capítulo Luz Universo, e aí um tempo depois nós nos encontramos, nos casamos, e hoje nós temos ali esse discernimento desse papel enquanto jovem sobre a aplicação prática em uma sociedade cujos valores externalizados da maçonaria só tendem a favorecer a essa base social. E nós chegamos aí com essa sua fala do entendimento que a família de organizações maçônicas abraçam os princípios e os valores, das virtudes, do desenvolvimento, do autoconhecimento. E aí, meu irmão João Dias, nessa longa jornada que você tem de práticas, rituais, de aplicações em lojas, corpos filosóficos, esses princípios e valores, eles são aplicados só dentro de loja, só dentro dos nossos corpos, ou eles devem ser aplicados no dia a dia? Flávio, nós observamos que as lojas, os corpos filosóficos, são grandes escolas que preparam o maçom para aplicar todo aquele conhecimento no exterior, junto com a família, junto nos seus trabalhos, nos seus locais de diversão. Então,
A maçonaria proporciona esse equilíbrio que é necessário na convivência das pessoas. Eu creio que o maçom que aplica os conhecimentos adquiridos, ele torna a sociedade muito melhor. A gente frequenta, eu viajo bastante por conta do meu trabalho, e eu vou visitar lojas co-irmãs, eu vou em corpos filosóficos, e aí as pessoas sempre falam assim: pô, Flávio, é um desafio a gente transformar os ensinamentos que aqui estão em aplicabilidade no dia a dia. Aí eu falo, gente, então acho que falta a gente revisitar, né, os nossos conceitos interiores, porque está tudo ali no ritual, né? E quando a gente lê, principalmente no rito brasileiro, que a gente tem uma função de guardiões, de missionários, de servidores, se torna tão prático que é quase didático isso, né, Tiago? Essa didática eu entendo, sim, né, oriundo ali da base filosófica, mas também nós temos que abrir o espaço que, além do filosofismo, existe aquele cerne central de nós maçons em querer erigir templos à virtude, em transformar os conhecimentos teóricos, práticos, mas partindo de um movimento de dentro para fora e não de fora para dentro, aonde se tem essa necessidade, essa busca de se sobrepor o espírito sobre a matéria, né, novamente do termo da espiritualidade, que sem estar alinhado à filosofia pode gerar um certo grau de vazio naqueles irmãos que não têm essa base tão traduzida, tão estabelecida em si próprio. E a gente vê que essa continuidade, né, o lado cotidiano do maçom, ele sempre tem que estar reavivado. Aí eu acredito muito, meu irmão João Dias, que a participação, a presença, a gente estava falando sobre isso até agora há pouco, mesmo que muitas das vezes seja virtual, claro, é necessário só presencial, que ele esteja no meio, né? Então o meio maçônico proporciona isso, não é? Eu creio que sim. Eu sou partidário dessa ideia. E o importante de tudo é que nós precisamos da filosofia no nosso dia a dia. Precisamos também que nos graus simbólicos seja dada ênfase a esse aprendizado. Porque quando chega nos altos graus, é um choque que o irmão recebe, ele, as virtudes morais, aquilo ali que é necessário, ele já ter pelo menos um início, um verniz, ele custa a discernir aquilo que é passado para ele e deve ser empregado na parte extramuro, extra-maçonaria. Verdade. As pessoas esperam muito do maçom. E o maçom, muitas das vezes, ele tem todo o arcabouço para poder trabalhar, mas ele não sabe utilizar aqueles instrumentos que estão colocados à disposição dele. Né? A gente teve recentemente lá no Palácio Maçônico do Lavradio, na loja Monte Castelo, falando sobre liderança maçônica, né, o papel do homem na sociedade hoje, né, e o quanto a maçonaria é importante nessas lideranças, seja em qualquer forma. E aí a gente estava verificando, junto com os irmãos, o quanto é importante a gente dar o abraço da informação ao aprendiz, aquele que chega. Eu estou com 2 afiliados agora que acabaram de iniciar, e assim, um muito ávido pelas informações, por gostar mesmo da história, os parentes, os familiares já fazem parte desse contexto, não é Rosa Cruz, outro é maçom, então ele está ávido daquilo, e então as terminologias são comuns, mas tem um que é tudo muito novo, como o irmão falou. Então eu vejo uma segunda iniciação quando a gente vai para os corpos filosóficos, e aí eu queria entender se o irmão Tiago também percebe isso dessa forma. É como se fosse uma reavivação dos nossos valores, do nosso pensamento. Os corpos filosóficos vão por essa linha? Com certeza, porque ali nós temos, sim, né, dentro dos ensinamentos maçônicos, né, o berço de um braço filosófico que são poucas organizações que detêm essa carga de conhecimento e são passados ali para os seus representantes. A nossa base do filosofismo, ela está comparada a níveis de estudo somente aos padres da Igreja Católica, por exemplo. E isso, nós temos uma base de conhecimento
que para aquele que vem sem nenhum tipo de referência, sem nenhuma visão, somente por aquilo que, né, a tradição, né, ou aquilo que se ouviu dizer representa para ele certo grau de verdade, haverá um choque muito grande, e ao se chegar nos corpos filosóficos, deve haver sim uma dedicação muito grande, que não é por artigos de WhatsApp, não é por frases prontas de internet, e sim por um debruçamento sobre todos os nossos rituais e inclusive as referências bibliográficas de nossos rituais, que tão ricamente o rito brasileiro assim o detém, sem querer tirar todo o mérito dos demais ritos das demais potências, mas o ritual do rito brasileiro possui uma referência bibliográfica grandiosamente e plena e necessária para esse aprofundamento daquele que não tinha um conhecimento até então voltado para essa matéria do filosofismo. Essa questão é muito importante dentro do rito brasileiro, e eu volto a dizer que o rito, e sempre falo isso, ele é apaixonante porque ele te envolve, né? Ele te envolve nas questões do dia a dia, ele te envolve nas questões da sua comunidade, da sociedade, da sua família, e eu acredito que ele se denomina um rito em evolução, mas porque essa transformação positiva ela é de uma maneira tão natural que as pessoas nem percebem que elas estão evoluindo. João, você que está mais à frente aí nessa jornada de rito brasileiro, você percebe isso? A gente percebe, sim. A gente percebe, e a gente pode fazer uma seguinte observação. O professor Álvaro Palmeiras, ele notou que havia a necessidade de redirecionar todo o ensinamento da maçonaria. Era fundamental que a maçom se posicionasse nos dias atuais, através das ferramentas, entre aspas, que era a filosofia, a sociologia, a psicologia, porque o mundo estava mudando. Olha só, em 68, o mundo estava mudando. E hoje nós vemos isso. O rito brasileiro, ele deu uma saída vigorosa, apresentando um planejamento, uma pedagogia, e nos novos rituais nós percebemos esse escalonamento do conhecimento. É muito importante esse escalonamento ser natural. Eu fico feliz ao ler, como se fosse um livro de cabeceira, realmente, os nossos rituais, porque a cada dia a gente pode transpor isso para a nossa prática do dia a dia, para os nossos filhos, para os nossos amigos, e por ser, como o irmão falou, em 1960, livros de 60, esse pensamento evolucionista, e quando a gente lê os rituais, eles são bem atuais, porque dá a oportunidade da gente discutir e crescer junto, né? Muitas das vezes, né, Tiago, a gente está nos nossos capítulos, no Kadosh, e a gente está discutindo como referência o que aconteceu naquela época, que era importante naquela época, e fatores que eles são evolucionistas, até a inteligência artificial, a robótica. E quando a gente vai passar isso para as pessoas falam, isso não é maçonaria. Não, isso é maçonaria. Né, Tiago? Essa preocupação com o todo. Essa é o papel mais importante que nós temos como berço desse ensaio filosófico que a nossa organização assim detém e repassa. Porque só se sabe para onde vai, meu irmão Flávio, sabendo-se de onde vem. Perfeito. Então, esse filosofismo impregnado nesse caminhar social, ainda que com os conceitos evolutivos e adequados para cada momento, para cada tempo, para cada época, nos permite, inclusive, permanecermos unidos sobre bases de desiguais. Nós não necessariamente temos o mesmo discernimento lógico a respeito de qualquer que seja a causa, ainda que seja sobre aquele debate filosófico ali em questão. Seja o lado da agricultura, seja o lado da economia, seja o viés até sociopolítico de nosso país ou até o universo afora. Só que ali a base do entendimento sobre essa organização em que a busca do engrandecimento, do crescimento em conjunto de todo o nosso corpo se sobrepõe às pequenas diferenças bases que podem corresponder a cada um dos irmãos. E isso eu acho a maior riqueza de nossa organização. Isso nos traz uma grande responsabilidade, né, meu irmão João Dias? Porque, seguindo essa fala do nosso irmão Tiago, a gente percebe que nós temos uma responsabilidade
e falando da sociedade, uma responsabilidade social, né? Que de maneira discreta nós somos essas lideranças que podemos dar orientações como um conselheiro, como um mentor, como um líder, como um facilitador. E aí eu queria do irmão essa percepção, até de muitas visitas que o irmão faz nas lojas, se a maçonaria está integrada a isso, que ela percebe isso em outros ritos. Fala um pouquinho. Assim, a experiência pessoal é muito importante para eu passar para vocês. As nossas visitas nos proporcionam uma troca de conhecimento. E aquilo que nós vemos que está dando certo em determinada loja, a gente leva para a nossa loja para outras. Ótimo. O importante disso tudo é a troca, porque, conforme o nosso irmão Tiago falou, nós não estamos no mesmo nível de conhecimento. Um irmão, ele detém um conhecimento numa área específica, mas ele traz aquilo para um outro meio que vai melhorando um pouco mais, ele vai subindo, pode não subir tanto, mas quando um engenheiro ele dá uma palestra numa loja trazendo conhecimento adequado, suficiente, aquele irmão que não é, né, daquela área, mas ele já vai pelo menos tem uma outra percepção, outra visão. E as nossas visitas são importantes, trazendo o que você perguntou, né, voltando, é fundamental que haja visitação, haja troca de conhecimento, e em cada momento que nós temos de repassar isso para frente, não fiquemos conosco. Retido, né? Retido. Eu acredito muito nisso. O irmão, ele sabe, ele tem ali, ele vai morrer com aquilo, ele não consegue passar. E olha a perda. E a contribuição é justamente essa. Justamente isso, essa troca. A partilha. A partilha. O ser humano vê o quanto é importante ele dividir não somente o pão, né, não somente o vinho, mas também aquilo que ele tem de maior, que é o conhecimento de vida, né, e de prática. E aí o irmão fala de uma questão da intervisitação que me traz uma visão de gestão que são as melhores práticas, conhecidas como benchmark. Hoje as empresas elas fazem muito isso de visitar novas empresas ou novos destinos turísticos para que eles possam ver o que eles fazem de melhor, o que eles não fazem de tão bom e a gente melhorar, só que isso no ambiente competitivo se torna vantagem. E aqui entre nós não precisamos ter essa vantagem. Então nós fazemos um benchmark do bem, entendeu? Onde a gente pega essas percepções de práticas e do que é colocado dentro da maçonaria e pode dividir entre os irmãos, né? Porque do outro lado tem o irmão. E aí, Tiago, dentro dessa questão de estratégia, queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Essa visão do benchmark é importante, Flávio, porque por mais que não haja a competitividade como, né, daquilo traçado no mundo empresarial, mas trazendo inclusive, né, uma base do seu conhecimento, que é a disciplina da administração oriental, eu prego isso muito também, não só a época ali, quando eu comecei a ler a respeito, a época ainda do capítulo Demolei, como até hoje na indústria, junto toda a equipe. Nós temos linhas de produção, nós somos uma indústria e o modelo de Toyota de produção, ele favorece esse compartilhamento. Quem disse que a área estratégica não é capaz de se retroalimentar da linha operacional? Perfeito, exatamente. E a linha operacional, ela tem até a possibilidade, e eu implemento isso lá junto à equipe na indústria, em parar literalmente a produção. Porque o percentual de perda, ele se demonstrou claramente desde quando ali do toyotismo, né, tendo a base operacional a responsabilidade e o compartilhamento de determinadas bases de informações que até então só cabiam a gestores, isso só se demonstrou favorável. Se trouxermos isso para o nosso universo maçônico, a questão do benchmarking, ele vai possibilitar o quê? Ele vai possibilitar esse processo de melhoria contínua, justamente dessa aplicabilidade filosófica que em dias de hoje tem se perdido ou até tem se deixado de lado em prol de fórmulas prontas daquilo que o ser humano acabou se coadunando a fazer
que é, ao invés de buscar a si mesmo, buscar um perfil ideal que agrade a todos, mesmo que aquilo não represente em nada a sua própria essência. Muito bom. E, João, com essa fala, eu entendo que é o seguinte: a gente sai num pensamento de simplesmente colaborativo para um cooperativo, onde a gente trabalha da base de caritas, de caridade, de empatia, de se colocar no lugar do outro. E esse papel do maçom na sociedade, na comunidade, ter essa visão empática, ela ajuda de que forma? Eu creio que ela ajuda numa participação maior na sociedade. A gente trabalha com exemplos. A área que nós vivenciamos é a área da segurança pública. E a área de segurança pública abre um espaço para a participação da comunidade. Sim. Existe o chamado Conselho de Segurança Comunitária. Quando comparece um maçom nas reuniões, ele é visto com respeito muito grande. Pô, fulano é maçom, fulano é maçom. E ali é a oportunidade de que seja feito contatos com membros da sociedade local e possa ser traçada estratégia no atendimento àquelas menos assistidas, através da obtenção de bolsas de estudo para filhos de maçom ou de filhos não maçons. Então, a participação social do maçom, ela precisa ficar bem patente no Conselho Comunitário de Saúde, no Conselho Comunitário do Idoso. Eu acho que é fundamental isso. E assim, muito real isso que você está trazendo, porque eu sou consultor de mercado e eu trabalho hoje mais atuante na economia do turismo, e eu falo que os conselhos municipais precisam não ser só bipartites, ou seja, ter a gestão pública e a iniciativa privada voltada àquele setor, mas dar uma oportunidade de um terço, pelo menos, para que a maçonaria, o Lions, o Rotary possam estar envolvidas, que são lideranças, são pessoas que estão na sociedade e podem trazer orientações para essas comunidades e para esses conselhos, e facilitam o trabalho. Então, Tiago, queria ver de você essa parte democrática que a maçonaria pode ser o fiel da balança, né, na sociedade. A nossa história já remonta a isso, pelo menos ali, desde as buscas, pelo menos ainda que houvessem, né, houveram discussões quando a Revolução Francesa, até a nossa própria instituição de país, enquanto monarquia, república e até atualmente. Mas o viés principal que eu vejo é a nossa oportunidade de transformação, como o irmão tanto trouxe aqui, dos conselhos comunitários. Há esse papel atuante da maçonaria, não por um cargo, não por uma função, não por um apelo político, mas sim pelo conceito pleno daquilo que ela o é. Verdade. E isso eu vejo como extremamente necessário nos dias de hoje, nós estarmos nos posicionando. Irmão Flávio, novamente, retoma aquele conceito do filosofismo. Só se sabe para onde vai, se sabendo de onde vem. E nós ainda temos essa necessidade de amplificar os conceitos filosóficos, também descritos em nossos rituais aqui do rito brasileiro, para que o maçom, ele de fato, ele venha de um operante ao conceito prático e se imbua daquela missão, que é isso que nos traz os nossos corpos dentro do rito brasileiro. Que nós sejamos missionários de cada uma das áreas da sociedade para que busquemos esse passo evolutivo sem qualquer tipo de reciprocidade econômica. Porque a reciprocidade, de fato, ela vai estar na partilha, ela vai estar na caridade, ela vai estar na fé e vai estar na esperança. Muito bom. E, assim, a gente está trazendo uma vertente social, a gente está trazendo uma vertente de liderança, a gente está fazendo uma vertente aqui também de participação na comunidade, na sociedade. Mas a maçonaria, ela é muito conhecida, e a nossa audiência sabe disso, sobre a filantropia, onde realmente aparece, né? Onde a gente tem hospitais, onde a gente tem casa de idosos, onde a gente cuida de crianças,
as lojas fazem enxoval para bebês, o grupo feminino desenvolve encontros para as crianças no final do ano, nós temos a campanha Papai Noel Existe. Então são uma série de atividades que a maçonaria está envolvida nesse coração filantropo que nós temos e que na maioria das vezes desconstrói um possível pensamento que o que não é a maçonaria, né? Então a maçonaria, se ela é a prática do bem, a gente ainda mostra o que temos de melhor, que é através da filantropia. Eu queria saber do irmão João Dias, né? O que é ser um maçom filantropo na sociedade? A gente observa que algumas lojas, elas tendem a ter assim, o braço na prática da filantropia pela parte assim, das escusas dos maçons, né? As chamadas fraternidades femininas, Clube das Acácias. E esse vamos dizer assim, é o braço da maçonaria, de uma ação paramaçônica que vai permitir a realização dessas atividades. E alguns irmãos resistem um pouco a poder assim, auxiliar as esposas na realização dessas atividades. Eu creio que nós devemos ter esse desprendimento. Quando a Coela diz assim, nós vamos participar de uma atividade para atender ali aquela creche. Em algumas, deixa eu voltar aqui um pouquinho, em alguns bairros não há necessidade, porque não tem comunidade carente. Mas outros bairros possuem comunidade carente, né? Comunidades que necessitam, não tem muitas das vezes a família lá, o mínimo necessário para a sobrevivência. Então, o Clube das Acácias, as fraternidades femininas, tendo essa possibilidade de localizar e desenvolver a ação filantrópica, é uma das coisas que nós, maçons, devemos estimular a participação feminina. E cria laços com essa comunidade, né? Desconstrói possíveis pensamentos. Sim, né? sim. Estabelece ali uma questão assim, de assim, uma segurança em torno, né? Quando você passa, né, seu terno preto, sua gravata, alguém diz assim, não sei que isso ali é da maçonaria. Verdade. É uma das coisas que não é bem um salvo-conduto, mas passa para aquela pessoa que está carente, uma pessoa que está em via da marginalização, ela pode até tomar como exemplo de vida para no futuro estar ali conosco também. E também um senso de segurança, né? Porque é tão fragilizado algumas comunidades, famílias, e a gente pode dar realmente aquele acalanto de alguma forma, né? Seja de forma estando ali ouvindo, doando, participando. E aí eu sei da sua religiosidade, meu irmão Thiago, e aí eu sei da sua fé, né? E aí eu queria justamente, a gente vem falando de filantropia, de práticas sociais onde envolve a comunidade. Como é que o maçom hoje, dentro de um homem que tem fé, pode combater as desigualdades sociais, né? Ter a crença no Supremo Arquiteto do Universo e ainda ser esse fiel escudeiro de uma sociedade? Eu vejo como um complemento àquilo que nós temos dentro do nosso braço filosófico. Sim. Porque como cristão católico, nós temos em Jesus Cristo a figura concreta daquele que foi capaz de dominar a mente sobre o corpo. Sem ali qualquer contextualização aos irmãos judeus, nós também o temos com a encarnação de Yahvé, do grande arquiteto do universo. E se nós pegarmos dentro do seio daquilo que foi traduzido, né, por Jesus a respeito de se doar, a respeito de se entregar, a respeito desse amor, o berço da filantropia, ele vai muito além da doação material. Ele se transforma não só nas nossas doações, em que cada qual, dada as suas possibilidades, tem até um certo grau de bens materiais
se comparado aos demais, um pouco mais elevados, e nós não daremos só o que nos sobra, porque além de todo o bem material posto em doação, há também, como o irmão aqui expôs, esse senso de referência, esse senso de direcionamento daquele que pode ser o homem. E entendo também que sobre esse viés, essa participação também das nossas esposas dentro do seio acaba sendo uma mola precursora de uma transformação ainda necessária, de um movimento também de dentro dos nossos templos para fora deles e assim chegar à sociedade. São poucas lojas, infelizmente, que detêm essa possibilidade de ter um corpo feminino, como o irmão citou. Temos também a Estrela do Oriente, a própria Ordem Internacional das Filhas de Jó. Eu trago uma referência aqui da própria minha esposa, que elas param no meio do caminho, né? Elas falam assim, vou usar um outro termo que elas utilizam, mas que estão ali sem ter um discernimento muito claro de um ritual que, quando nós maçons nos deparamos, vemos como muito riquíssimo. E elas não têm um terço da noção do conceito filosófico e sociológico que está ali descrito, porque não é passado. E além disso, ainda, né, muitas das lojas, como eu havia citado, não tem essa partilha junto ao nosso universo complementar, que seriam as nossas esposas, né? Ali o nosso esquadro, literalmente, sobre nós, compassos ali de uma sociedade que nos permitiria estar entregando muito além só de benefícios materiais sociais, e estaríamos partilhando benefícios de códigos de éticas e valores para a sociedade. É sobre isso que a gente conversa muito, e o Podclave está trazendo para vocês essas conversas de bastidores, né, que nós temos com os irmãos, para mostrar a grandeza dessa instituição, e principalmente do rito brasileiro. O altruísmo, ele foi colocado hoje em dia como uma coisa pejorativa, né? Eu acho que de maneira até errônea da interpretação da palavra. E o maçom, na verdade, ele é um grande altruísta, e dentro do que você falou, num campo ético incrível, que a gente não reconhece mais na sociedade. Então, eu queria perguntar a você, João, o que é ética para o maçom? Quem é um maçom ético, já que nós nos baseamos em virtudes, em valores, que é justamente que compõe a ética, né? E que leva ao altruísmo. Nós temos que ver assim, a questão da ética sobre um aspecto assim, do meio termo. Não tão ao mar, nem tanto à terra. Eu via um palestrante dizer que, na sala de aula, um aluno reclamava com aqueles outros que chegavam tarde para assistir. Então, ele interrompia a aula, era muito ruim e tudo mais. Ele deveria fechar a porta e impedir que os retardatários entrassem. E ao lado, o outro aluno falou assim: não tenho certeza absoluta da exatidão do que o colega está falando. Que realmente, quando alguém chega e abre a porta e interrompe, atrapalha. Mas eu não tive esse benefício de morar perto da escola. Eu moro na periferia. É distante. Eu trabalho também. Então, se eventualmente eu chegar a encontrar a porta fechada, professor, o senhor vai aumentar a desigualdade social, impedindo que eu esteja aqui assistindo a aula. Então, o que eu falo sobre a questão da ética, nós temos que ter ponderação, né? Nem exagerar muito, nem tampouco ser tolerante demais. O maçom tem que ser ético. O maçom ele precisa ter o esquadro, o compasso, para poder ter a conduta, né? E essa conduta, ela traz assim para a gente, assim, de maneira muito visual e prática, quando a gente percebe que muitas das vezes a gente é mal compreendido. Porque um maçom, assim, no entusiasmo do início, né, nos graus simbólicos, a gente está muito empolgado e às vezes a gente quer mostrar serviço, vamos colocar dessa forma, ou conhecimento. E aí a gente acaba mostrando para a sociedade um maçom que quer se mostrar, quer ser o palestrinha, quer mostrar conhecimento demais. E eu acho que dentro desse pensamento maçônico nós somos discretos
na nossa colocação hoje em dia na sociedade, mas somos muito mais atuantes na parte social e da parte das ações. Você concorda com isso, Thiago? Acho que é por aí? Sim. Há até uma clareza e até uma percepção muito mais até objetiva em prol de um resultado a ser atingido sobre essas ações sociais. Mas nós sempre teremos que ter em mente a responsabilidade de nossa organização. O berço do conhecimento que foi traduzido e que foi colocado desde ali das construções das catedrais ainda na antiguidade. Esse conhecimento ele não pode ser perdido, porque sem desmerecer os berços filantrópicos das demais organizações e sociedades, mas a maçonaria ela não é só um Rotary e nem só um Lions. E aí a necessidade da diferenciação, ela parte de um pressuposto de entendimento muito claro e objetivo e até da própria responsabilidade de, enquanto maçom, buscar se beneficiar de um estudo aplicado da base do filosofismo que está incutido em nossa organização. Somos serviço também, né? Assim como as outras instituições co-irmãs, nós somos serviços também. Mas esse cunho simbólico, filosófico, de um novo pensamento, os tempos modernos trazem um novo mindset, né? Um novo modelo mental, né? Traz com que o homem possa perceber que essa sociedade moderna não pode perder os seus valores tradicionais. Não é, João? A gente o rito brasileiro é muito isso, ele faz a gente voltar no tempo, ver o que é importante, como o irmão Tiago falou, desde as guildas, dos sinais, toques e palavras, até os dias de hoje, o quanto é importante a gente preservar esses valores tradicionais. É por isso que eu acho que a maçonaria nunca vai morrer. Você pensa da mesma forma? Penso e vou até mais além. Na nossa questão da ética, voltando um pouquinho, e a prática aí da filantropia, eu trago um fato atualíssimo. Recentemente, ali em Angra dos Reis, as chuvas causaram ali uma devastação, pessoas fora de casa, sem alimentação e tudo mais. E a loja União e Vitória de Angra, eles têm um programa de distribuição de alimentos à população necessitada, não de rua, porque é a população necessitada. E eles observaram que havia também campanha realizada pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante. Sim. Rapidamente fizeram uma reunião para ver o cadastro, para não ter assim uma perda ali. Né? E eles chegaram à conclusão seguinte: havia famílias que pegavam umas 3 frentes, tanto na maçonaria, na Igreja Católica e na Protestante. Sim. Eles precisaram fazer uma depuração, se uniram. Então a ética está nesse ponto. Você não pode fechar os olhos e dizer assim: você está pegando aqui, eu vou entregar também, porque você vai deixar de atender a uma outra pessoa que está necessitando efetivamente. E criando uma conduta errada. Né? Exatamente, então, perfeito. Então a gente, nesse aspecto da ética, né, você para de atender, né, mas encaminha para quem efetivamente necessita. Mas essa é uma responsabilidade importante, Flávio, porque aquilo que para a maioria, podemos assim dizer, seria uma possibilidade para nós, enquanto oradores de um ritual que gera os compromissos que nos geram, isso passa a ser uma obrigação. Isso não pode ser somente uma qualidade. Isso tem que ser uma parte inerente de nosso ser, do nosso dia a dia. É essa busca constante e interminável de devastar a pedra bruta que somos o nosso eu interior. E a busca constante de uma verdade não para se sobrepor sobre o outro, mas para, se puder, doar cada vez mais a esse outro. Perfeitamente, irmão Tiago. E eu gostaria até de entregar aos irmãos esse livro chamado Alquimia Negocial. O Alquimia Negocial é justamente um diário de bordo da tragédia de 2011, né, na região serrana do Rio de Janeiro, onde a gente materializou isso em soluções práticas para os empresários que não tinham tempo, né, tudo que aconteceu você já sabe, e a gente precisava resolver os problemas trazendo soluções dinâmicas para essas pessoas e famílias.
E aqui no livro, Alquimia Negocial, ele não traz só um pensamento negocial, ele traz um pensamento de vida. Então, muito de maçonaria se encontra nele. Então, eu faço questão de entregar ao nosso irmão Tiago e também ao nosso irmão João um livro Alquimia Negocial, para que, quando tiver um tempinho, possa ler e perceber até do que a gente falou aqui, da aplicabilidade, né? Não era do rito brasileiro, mas já praticava o rito brasileiro nas questões de ter uma missão de vida, de ser um guardião da sociedade, de ser um servidor daqueles que estavam precisando. Então, dentro desse conceito, a gente traz uma pergunta final aqui aos irmãos com relação às aplicações práticas e possíveis orientações que o rito brasileiro fez na sua vida, na sua loja, no seu corpo filosófico. Tiago? O rito brasileiro, ele me apresentou essa frente de estudo tão ampla a respeito do filosofismo, de toda a base filosófica, voltando também a todos os conceitos, inclusive que remonta, né, o início de uma maçonaria operativa, a épocas de construção do tabernáculo de Moisés, mas buscando também esse atravessamento ao longo do tempo e que, sobre esses conceitos filosóficos, quais seriam as aplicações práticas para os dias atuais. E isso, de fato, como o irmão até citou, é apaixonante, e é por isso que eu agradeço muito ali ao irmão Alex Rocha por ter colocado essa semente ali no coração, e hoje eu tenho um prazer enorme, inclusive, de ter recebido a responsabilidade de ser artesata do nosso capítulo. Então é de grande valia e é um sincero agradecimento aqui ao nosso rito brasileiro. Parabéns e sucesso, né? Tenho certeza que será um grande artesata, presidente de um corpo filosófico maçônico, um capítulo onde tem ensinamentos riquíssimos. João, por gentileza, também queria saber de você aplicações práticas, orientações, o que o rito brasileiro trouxe para a sua vida, trouxe para a sua loja, para o corpo filosófico. Flávio, eu nasci no rito brasileiro. No próximo ano eu vou completar 20 anos. A gente fala isso assim com aquela satisfação e ao mesmo tempo diz o seguinte: eu tenho me dedicado pouco. Porque a cada vez que você vai pesquisando, vai lendo, vai entendendo a mensagem que o rito brasileiro nos proporciona, é um caminho deslumbrante. Verdade. Eu sou apaixonado pelo personagem Álvaro Palmeira. Rendo homenagens a ele porque ele teve, vamos dizer assim, uma sacada fora de série. Olha, eu vou dar esse caminho e a partir daqui eles vão trilhar sozinhos. E é o que nós estamos fazendo. Nós não paramos lá em 68. Nós continuamos, nós estamos evoluindo, modificando os rituais, modificando a Constituição. Nós chegamos até aqui a essa sede depois de um esforço fora de série. A gente bate palmas ao nosso soberano grande primaz, na inocência, mais ainda ao tirocínio do grande regente, Juliano. O Juliano tem uma visão de futuro que nos trouxe até aqui. E nossos corpos filosóficos, em Campo Grande, além da loja simbólica, nós temos o capítulo Estrela de Belém, número 6, e o Conselho Kadosh, Washington Luiz, número 105. Funciona nas últimas quartas-feiras de cada mês, alternadamente. Convidamos aos irmãos que assim desejarem fazer a visita, esse intercâmbio, ver as práticas, né? Dar sugestões, receber ali também algumas informações, porque a cada dia nós aprendemos. E eu reforço, eu dediquei muito pouco tempo, agora, já aposentado, nós temos relido e dizer assim: meu Deus do céu, não vi isso. Vou pesquisar um pouquinho mais e vou. Cada dia é um aprendizado. Bom, eu não sei quanto tempo o irmão dedicou, mas o tempo que eu tenho de convívio com o irmão é um grande tempo que eu ganhei na minha vida. Porque uma das primeiras palestras que eu assisti do rito brasileiro foi do irmão João Dias, falando sobre as características do rito,
com conhecimento vasto e um carinho para aqueles que estavam chegando à instituição, à organização e ao rito, dando detalhamentos, abrindo para perguntas. Essa troca é muito bacana. Obrigado, meu irmão João Dias. E é um prazer ter você aqui, esse sereníssimo irmão de grande valor. Não foi pouco tempo, é muito tempo. Meus irmãos, agora o Misael vai colocar para vocês aí o nosso patrocinador master. Dá uma olhadinha, daqui a pouco a gente volta. Contamos ainda com o apoio da tudomentoria.com.br, que é uma empresa que trabalha desenvolvendo a sua consultoria de gestão, trabalha sendo facilitador de processos e ainda sendo a mentoria individual para lideranças. Claro, não esquecendo também do Instituto Flávio Guedes, que move e transforma pessoas do chumbo ao ouro. Acesse aí, institutoflavigueiros.com.br. Claro, uma novidade aqui do Podclave que você não pode perder. Nós temos agora o quadro Papo com Primaz, com aquelas histórias riquíssimas de Ney Inocêncio. Assiste aí. Não, foi o seguinte, conforme acontece sempre, os irmãos chegavam ao Rio de Janeiro e iam visitar o Palácio do Lavradia com a intenção de visitar o grão-mestre, conhecer o grão-mestre, e não foi diferente com Eliezer, um irmão lá de Ilhéus. Era o patriarca lá em Ilhéus. Então, ele visitando o Palmeira falou sobre a reimplantação do rito brasileiro. Irmão Elias, o irmão, quando voltar para Ilhéus, eu quero que o irmão funde uma loja do rito brasileiro de Ilhéus. Pode ser? Pode. Eu chegando em Ilhéus, eu vou fundar a loja. Não, peraí, mas não é assim não, eu vou fundar a loja. Peraí. Abriu a gaveta, tirou um exemplar da Bíblia Sagrada, botou em cima da mesa e disse: Elias, você agora ajoelha, bota a mão aqui em cima da Bíblia e jura que vai fundar a loja. Ele se ajoelhou e jurou com a mão sobre a Bíblia. E chegou lá e fundou a loja. A loja funciona até hoje e hoje com o nome dele. Ele faleceu, trocaram o nome. Era a loja Gonçalves Ledo. Trocou para Elias. Meus irmãos, se você quer ter uma camiseta, um pin maravilhoso como esse e muitos outros produtos aqui do nosso conclave, acessa o nosso site e você vai entrar na área de membros. Seguido, você vai para Portal do Irmão e abre a aba Shopping. Então você tem alfaias, você tem medalhas, você tem pins, você tem canecas, né? Como essa aqui do Café com Cultura. Você pode estar aí adquirindo e rapidinho chega na sua casa. Acessa aí que vale a pena. Uma novidade incrível é que a gente traz o nosso Café com Cultura do nosso querido, amado irmão César Dourado aqui para o Podclave. É isso aí. A todo final de programa agora a gente tem uma participação do César Dourado falando, dando dicas, orientações sobre o rito brasileiro e sobre maçonaria. Então não perca e a gente começa hoje. Assiste aí, César Dourado. Meus irmãos, acabamos de assistir a mais um Café com Cultura, hoje com o tema A Maçonaria e a Sociedade. Participaram dos debates o nosso irmão Tiago Pires, que é presidente do poderoso Conselho de Cadastro Filosófico, Cláudio Moreira de Souza, e o nosso irmão, nosso sereníssimo irmão, João Dias, que é o grande procurador do Supremo Conclave do Brasil. Coube a mim fazer o fechamento desse Café com Cultura, meus irmãos. E, sou sincero, falar sobre esse tema, discorrer sobre esse tema, é muito complexo, é muito facetado, muito difícil. Quando falamos em maçonaria, né, uma maçonaria universal, né, e dentro dessa universalidade maçônica, nós temos diversos países, né? Ela engloba diversos países, né? No mundo inteiro, né? E esses países possuem as suas culturas. Então, por exemplo, na Inglaterra, os maçons ingleses costumam fazer grandes doações, né? Grandes
para a sociedade, em prol da sociedade, né? Eles dão um carro de bombeiros, helicópteros, tudo é relacionado à saúde, muita coisa ligada à saúde, tá? Muito dinheiro investido em instituições que contribuam, né, para o progresso social, para o bem do próximo. Portugal, esta é uma maçonaria já mais discreta. Lá o maçom, ele estava ligado à política. Existe muito político maçom em Portugal. Tá? Então ele está mais ligado ao poder político. E não deixa de ser tão importante quanto, porque ali ele pode então trabalhar as questões sociais, né, na política. E no Brasil? Então, meus irmãos, esse é o nosso foco. Eu irei trazer esse tema para o Brasil, né? A maçonaria no Brasil em relação à sociedade. Nós podemos muito mais, né, com essa relação com a sociedade, mas pode ser muito mais. Nós temos muitos poucos maçons que estão ligados aos conselhos estaduais, federais, municipais, né, de saúde, educação. Nós somos muito uma maçonaria reativa, nós carecemos de ser proativos no estudo dos grandes problemas, né, que afetam a nossa pátria. Nós normalmente nós reagimos ao que acontece e não somos proativos nas nossas manifestações. E eu repito, embora a nossa Constituição de Anderson, ela proíba a discussão das questões políticas e religiosas, até porque ela é influenciada, né, pela situação política da Inglaterra na época, tá? O nosso landmark, ele não traz uma palavra contra a essa questão. Mas não vamos infringir a legislação maçônica, tá? Mas desde o nosso simbolismo podemos aprender a discutir e debater. O quê? Lá nos nossos símbolos, debater a parte filosófica, ter pensamentos distintos ou apresentar os seus pensamentos, né, sobre liberdade, né, sobre as virtudes, os princípios de liberdade, né, fraternidade, igualdade, as virtudes maçônicas. Estudar profundamente a questão das virtudes cardeais e as virtudes teologais. Tá? Esse aprimoramento moral tão necessário que precisamos para formar o maçom. Aliás, o meu sonho, sempre foi meu sonho, é ver a maçonaria, o esquadro e o compasso, como um símbolo de qualidade. Quando um profano ver uma placa, o esquadro e o compasso de um médico, um dentista, um outro profissional qualquer, um marceneiro, seja o que for, entendeu? Ele ali saiba que é um profissional probo, um profissional que é sério, que jamais irá enganar. Eu não estou falando de pagar baratinho, não estou falando isso. Eu estou falando de seriedade, probidade, tá? Respeito. Então, esse seria o nosso selo de qualidade. É importante lembrar que o maçom, o ser maçom, não fica restrito aos templos maçônicos. Ele continua fora do templo maçônico. O que você faz fora do templo maçônico é tão importante ou mais, né? Tão importante ou mais que em loja. Porque o que você fizer contra lá fora, você está manchando a imagem da maçonaria. Você está fazendo um espelho do que é aquilo de errado, né? Por causa de você, em relação à maçonaria. Então são pensamentos que nós temos que ter em relação à sociedade. Então, temos mais participar da vida pública. Mas para isso temos que primeiramente aprender a lidar com isso. E como? Iniciando a questão dos estudos e debates. Por isso que eu acho que o rito brasileiro ele está um passo à frente dos demais ritos. Nós temos uma doutrina que está muito bem definida, muito bem estabelecida. E quem quiser se aprofundar, tem o livro do nosso irmão Felipe Faria, que trata da doutrina para o século brasileiro. Nós temos ali a tríplice conciliação, razão com fé, no sentido de você expurgar a ignorância, as superstições. Você tem a conciliação do nacional com o universal. Né? Embora a maçonaria seja universal, o maçom ele tem uma pátria. E esta pátria ela tem uma cultura própria. E esta cultura irá influenciar as ações do nosso maçom, o seu modo de ser, o seu jeitinho de ser, o seu modo de praticar a maçonaria. Essa é a realidade. Nós temos ainda a conciliação da evolução com a tradição. Né? A tradição ali mantida nos conhecimentos, no teu aprimoramento, baseada onde?
baseado nas ferramentas do maçom medieval, né? Os quadros, compasso, régua lisa, 24 polegadas, etc. O cinzel, o maço. Porém, nos altos graus, aí a coisa muda. Aí é uma nova didática. Essa nova didática, ela quer não só participar do teu aprimoramento moral, social, político, mas quer te dar te promover uma cultura geral, né? O Kadosh, nosso Kadosh, ele trabalha no sentido de promover a você, tornar você um homem social. Esse homem social que vai desenvolver o quê? Vai precisar desenvolver o pensamento crítico, para quando chegar nos graus cívicos, poder estudar, poder debater os grandes problemas que interessam a nossa pátria e a humanidade. Essa é a aspiração, essa é a doutrina cívica, o quarto pilar, que eu chamo o quarto pilar da nossa doutrina, que é a doutrina cívica. Tá? Essa aspiração de Palmeira, que o maçom, principalmente nos graus cívicos, esteja preparado para o estudo e os debates dos grandes problemas que interessam a pátria e a humanidade. O rito brasileiro, ele quer que você pense no próximo, nas questões sociais, no bem-estar social, na paz social, no bem público tão importante para promover a qualidade de vida. Que você entenda melhor essa diversidade cultural e cultural histórica tão importante, tá? Que influencia, né, a cultura da pátria. E por isso nosso rito ele se adequa a cada cultura, né? O rito do Paraguai não vai estudar a nossa Revolução Pernambucana, não vai estudar a Constituição Mineira, ele vai estudar as revoluções paraguaias que o libertaram do jugo espanhol, etc. E tal. Essa é a diferença. O rito se adapta aos nossos altos graus. A tradição está mantida no simbolismo, mas os altos graus ele se adequa a cada cultura da pátria. Então pensemos nisso, meu irmão. A grandeza do rito. Mas quem o faz é a tua prática. É pararmos de ficarmos preocupados apenas com a forma, com a liturgia, o como vamos fazer, o porquê fazer isso. Essa é a profundidade. Não estou dizendo que não seja importante, mas tão ou mais importante é o conteúdo, são as instruções, são as mensagens que vão adentrar em você e vão transformá-lo. Porque esse é o propósito do rito. Transformar você, para que você, transformado, transforme a sociedade. Temos que parar com essa cultura do assistencialismo e achar que fizemos muito. Temos que ter um grande projeto social. Temos que debater através da sociedade, das fraternidades femininas, da maçonaria, tá? Envolver as entidades paramaçônicas, Demolei, tudo, tá? Para que participe desse grande projeto social, que vai ter não só a participação das lojas, mas também das obediências, que é onde está a maior inserção financeira. É meter a mão no bolso. Não é só esperar receber, é dar também. Então, este grande projeto tem que ser um grande debate. Tá? Eu sempre cito também, uma coisa que é um mantra meu, é que eu estudei de minha mãe. Minha mãe não tinha oportunidade de estudo, era inteligentíssima, mas era pobre. E quantas crianças como ela existem nesse Brasil de hoje? Quantas crianças? E que nós podemos patrocinar de alguma forma essas crianças. Criar nas nossas lojas, por exemplo, nas nossas lojas, nos nossos meios de orientar, nós temos irmãos professores, ou até pagar professores, para que orientem essas crianças com o ensino complementar, um ensino para poder ela ter melhor absorção do aprendizado do ensino público e particular. Que hoje não há muita diferença entre ensino público e particular, a não ser com raríssimas exceções no particular e no público. Então, nós temos N projetos, tá? N projetos em que o assistencialismo que eu falo, o que é assistencialismo? Esse que se limita a dar cestas básicas, isso não é ser o fim, é ser o meio. Não é o fim, ele é um meio para ajudar esse projeto maior. Então, é isso que nós temos que pensar. Projetos sustentáveis, projetos que vão transformar, que vão dar ferramentas para que não fiquemos apenas mitigando a fome, a miséria, mas vamos procurar soluções, tá? Para que torne sustentável as nossas ações.
sociais. Então, meus irmãos, fica esta mensagem. Muito teria que falar sobre maçonaria e sociedade, principalmente desses aspectos sociais, né? O bem ao próximo, a preocupação com o bem-estar social, a preocupação com o bem, com o bem público, etc. Então, vou ficar por aqui e repito. O que eu falei aqui não se encerra numa verdade, eu fechei como se fosse uma verdade. Não. Mas que ser uma verdade, eu quero que seu irmão reflita sobre o que eu falei. Pode concordar, pode discordar, mas se discordar, propõe algo melhor, pense algo melhor. É só discordar, que isso é senso comum. Concordar e discordar é senso comum, tá? Mas se você discorda, é uma proposta melhor, que foi estudada, pesquisada, aí é diferente. Aí você está realmente fazendo aquilo que o povo aspira, né? Um estudo, tá? E um debate consigo mesmo acerca, né, de um problema que afeta a sua pátria. Fechamento aqui, eu parabenizo nosso irmão Flávio Gueiros pela condução dos trabalhos. As perguntas que foram realizadas foram perfeitas, foram pertinentes. Eu não me limitei dessa minha fala, desse meu encerramento a estas perguntas. Abordei algumas, aglutinei outras e outras não mencionei. Tá? Mas o importante é que os irmãos reflitam. Agradeço a participação de todos. Os espero no próximo Café com a Cultura e que o Supremo Arquiteto do Universo os guie e ampare, tá, para sempre. Muito obrigado, meus irmãos. Bom, meus eminentes irmãos, foi um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado à audiência dedicada que busca a maçonaria enquanto informação, o rito brasileiro. E eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Tiago de estar aqui com a gente, dividindo, compartilhando conhecimento. Também ao nosso irmão João Dias. Eu vou deixar uma palavra final aí com vocês, Tiago. O que você fala aí para essa audiência sobre maçonaria, rito brasileiro? A palavra é sua e livre. Novamente, meus irmãos, o berço do filosofismo está impregnado em todo o conhecimento que o rito brasileiro, o irmão nos trouxe aqui. Álvaro Palmeira, ele teve essa visão de futuro em dar início e ter a ciência até dessa continuidade do estudo e do entendimento. Então que sejamos ávidos, como o irmão já colocou aqui, com mais de 20 anos de maçonaria, a ponto de se impressionar ao longo desse tempo todo com os ensinamentos que ainda somos capazes de absorver dentro de nossas práticas rituais. E, João, dentro desse campo aí que você falou de uma humildade incrível, fala assim, pô, ainda temos muito a aprender. Qual é a mensagem que você deixa para essa turma nova que está chegando no rito brasileiro? Nós temos ali da tradição e evolução. A tradição é que no início se falava, conheço o rito brasileiro, e da evolução, viva o rito brasileiro. São as minhas palavras. Viva o rito brasileiro. Nossos agradecimentos finais ficam para vocês que estão aí do outro lado assistindo, chegaram até aqui. Não esqueçam de curtir as nossas redes sociais, que o nosso irmão Misael está colocando aqui. É muito importante. E outra coisa, nós estamos fazendo esse encontro de gerações, né? Para que os irmãos, lógico, reconheçam o valor de um novo irmão e também venham a abarcar todo esse conhecimento de irmãos mais experientes, como o nosso irmão João Dias e o Tiago, que chega trazendo esse conhecimento vasto aí, tá bom? Agradecer também ao Supremo Conclave do Rito Brasileiro, na pessoa do nosso regente, a oportunidade que está nos dando aqui para fazer esse assessoramento da comunicação e da promoção da nossa instituição. Um forte abraço e daqui a pouco a gente volta.